pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula no nosso canal, tá? Hoje o nosso tema será eletrização e robótica, tá? Pessoal, preste atenção que no finalzinho do vídeo eu tenho um recadinho para vocês, tá? Muito importante. Vamos falar um pouquinho sobre a história da eletricidade, tá? A eletricidade, pessoal, ela é conhecida pela humanidade desde os tempos remotos, tá? Estudos mais sistemáticos sobre o tema começaram a partir do século XVI, tá, pessoal? Então, desde então, tem se aprimorado cada vez mais as formas de geração e transmissão e uso dessa energia. Então, como surgiu a eletricidade? Olha só, a eletricidade ela surgiu na Grécia Antiga, tá? Pelo filósofo grego Tales de Mileto, tá? Então, o que foi que Tales de Mileto fez? Ele observou o processo de eletrificação dos objetos, que ao serem atritados uns com os outros, eles adquiriam a capacidade de atrair objetos metálicos. Olha só que bacana, né, pessoal? Então, da forma como os ímãs os atraíam, ou atraem, tá? Então, os gregos relacionavam esses fenômenos ao magnetismo. Então, eles acreditavam, pessoal, que esses materiais tinham alma. Lembra que vocês fizeram o eletroímã e eles não se movimentavam ali? Tá? Então, eles pensavam ali que eles tinham alma, né? Que estavam vivos ali. Então, por serem capazes de se movimentar uns com os outros. Então, a palavra eletricidade, pessoal, vem de elétrons, tá? Então, a história da evolução da eletricidade é um fenômeno elétrico que sempre despertou curiosidade. Curiosidade nos seres humanos, obviamente, né? Que desde os primórdios, tá? Eles admiravam os raios, tá? E eles perceberam que eles eram capazes de produzir fogo. Que história bacana, né? Então, contudo, foi após o período do Renascimento, lá no século XVI, que vocês virão, vocês estudarão isso lá na frente, né? O Renascimento, tá? Que as investigações sobre esses fenômenos se intensificaram, tá? Então, nós temos aí Benjamin Franklin, tá? Que foi um cientista que descobriu a existência das cargas positivas e negativas em raios, demonstrando que esses raios, eles são fenômenos elétricos da natureza, tá? Cargas elétricas, lembra lá da pilha? Carga positiva, negativa, tá? Ali são os polos, tá? Polos positivos e polos negativos, tá? Benjamin Franklin. Então, já Faraday, o Michael Faraday, ele foi também um físico inglês que aprofundou na área da eletroquímica. Elétron vem de elétrons, tá? Trazendo importante contribuição para a ciência moderna. Faraday, tá? Aí, o que foi que Faraday inventou? Ele foi o primeiro gerador, tá? Capaz de converter a energia mecânica em energia elétrica por meio de um ímã e de uma bobina, tá? Então, o movimento desse eixo com o qual se encontrava aí esse ímã provocava alternância aí nesses polos. Que polos, pessoal? Positivos e negativos. Então, polos iguais, positivo com positivo, ó, se separam. Negativo com negativo,
se separam, mas positivo com negativo se atraem, tá? Então, gerando aí uma corrente elétrica ou um campo magnético, tá? A primeira lâmpada incandescente produzida na história foi criada por Thomas Edison, tá? Thomas Edison. Então, Thomas Edison foi um dos maiores inventores aí da humanidade, sendo a mais famosa aí a invenção da lâmpada elétrica incandescente. Olha que história maravilhosa, né, pessoal? Eletrização e robótica. Vamos para a prática? Vamos lá. Pedaço de papel, pode ser papel higiênico ou papel toalha, e você vai esfregar, tá? Ou seja, como aqui está neutro, certo? E você começa a tritar aqui o canudinho, então você começa a enviar elétrons para cá. Então, o canudo vai ficar eletrizado, tá? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. Umas 10 vezes. Gente, eu botei esse pedaço preto aqui para vocês visualizarem melhor, tá vendo? Olha só, pessoal, toda a matéria é formada por átomos, e átomos formados por partículas, prótons, nêutrons, que está no núcleo, e os elétrons que ficam circulando na eletrosfera, tá, pessoal? E aí as cargas que são positivas e negativas, elas começam a se atrair, tá vendo aí, ó? Elas se atraem. E as cargas que são iguais, elas vão se separar, tá vendo aí? O desenho tá bem nítido. Atenção, pessoal, a escola está lançando um desafio para os alunos produzirem um vídeo em homenagem ao Dia das Mães. Este vídeo deve ser gravado até o dia 5 de maio, tá, pessoal? E enviado para o WhatsApp do Cícero, nosso coordenador. O vídeo deve ter, no máximo, 2 minutos. Haverá um sorteio com os alunos que enviarem os vídeos e 10 mães serão sorteadas e ganharão um presente do Dia das Mães. Olá pessoal, paz e bem. Estamos hoje aqui para mais uma videoaula. Nesse período de isolamento que estamos distante, nos veremos aqui. Vamos lá para mais uma videoaula. Até mais. Alunos, estamos aqui para mais uma videoaula. Operações com números naturais. É a unidade 2 do módulo. Vocês vão acompanhar aí. Operações com números naturais, retas perpendiculares, equivalência e estatística. Vamos dar uma olhada no assunto. Vamos observando o módulo a partir da página 46. Vocês vão dando uma lida e nós vamos revisando aos poucos. Beleza? Bom, pessoal, vamos para a noção de equivalência. Nesse momento em que estamos vivendo, essa pandemia, podemos observar que algumas coisas nós podemos fazer pelo celular. Por exemplo, ir numa loja virtual, fazer compras pelo celular, pedir um alimento que chega em casa. Ou seja, você comprar pelo celular é equivalente a você comprar pessoalmente, com algumas diferenças. Um exemplo grosseiro, o ato de comprar. Você vai comprar tanto de uma forma quanto de outra. Então a compra é equivalente. Então a equivalência ela se dá através do símbolo da igualdade, quer dizer que eles são equivalentes. Eu posso dizer, por exemplo, que 4 mais 1 é equivalente a 7 menos 2. Eles são equivalentes, porque 4 mais 1 resulta em 5 e 7 menos 2 também resulta em 5. Então eu posso dizer que as duas operações, tanto de um lado, os resultados são. Então vamos falar sobre igualdade.
Tá certo? Observe a seguinte operação. Posso fazer aqui. Menos 25. E fazer uma equivalência ou uma igualdade. Eu vou dizer que isso é igual a, por exemplo, eu posso colocar uma outra operação do outro lado. Eu posso colocar aqui, por exemplo, não é? Se eu fizer essa operação aqui, eu vou observar que tanto de um lado quanto do outro, essas operações são equivalentes. E isso me dá uma igualdade, já que os resultados são iguais. Porque veja só, 42 mais 57, 99. Continua com a operação. Menos 25. Isso vai me dar 74. E 99 menos 25 vai dar também 74. Bom, essa igualdade e essa equivalência nos dá a possibilidade de resolver alguns problemas com um termo desconhecido, certo? Então, se eu tiver uma operação com um termo desconhecido e tiver uma equivalência, se eu tiver uma igualdade, então eu posso resolver. Por exemplo, se eu tiver assim, 5 menos 3 mais uma interrogaçãozinha é igual a 10. Então, olha só. Como é que eu posso descobrir esse número aqui e ele dá esse resultado aqui? Por exemplo, pela equivalência, você pode descobrir qual o número que daria 10. Por exemplo, você faria 5 menos 3, 2. 2 mais quanto daria 10? Então, essa equivalência faz com que você descubra esse termo que está desconhecido. Então, por exemplo, 5 menos 3, como eu já falei, 2. 2 mais 8 daria 10. Então, o termo desconhecido é igual a 8. Poderia ser com a letra também. Por exemplo, eu poderia fazer aqui 3 mais x é igual a 15. Então, qual o número que eu somo com x que vai dar 15? O 12, né? Bom, então, 3 mais 12 resulta em 15. Então, x igual a 12. Você poderia também fazer uma operação inversa. Nós vamos estudar detalhadamente as operações, mas vocês poderiam fazer a operação inversa. Você poderia fazer, por exemplo, x é igual a 15. Se do lado de cá ele está somando, do outro lado significa que ele está subtraindo. Então você poderia fazer 15 menos 3. Então, em primeiro, eu gostaria de falar sobre a adição, não é? Muita gente chama de mais. Mas como operação, ela é adição. Diz, professor, vamos fazer uma conta de mais ou de menos? É uma adição. Então, como o nome já fala, essa operação está relacionada com a ideia de acrescentar ou de juntar coisas. Ganhou, achou, encontrou. Então, esses verbos remetem à ideia de que você está adicionando coisas, você está somando. Então, por exemplo, se você tiver assim, 15 mais 12. Então você tem a ideia de que você juntou. Você tinha 15 e adicionou mais 12. Você vai ficar aqui com 7, 27. Observe uma coisa interessante. Se eu fizer assim, 12 mais 15, haverá alguma diferença? Então observe, 2 mais 5 continua 7. E 1 mais 1, 2. Então olha só, a ordem das parcelas não altera total, não altera uma soma. Estão entendendo?
Então, não importa a ordem que se esteja os valores de uma adição, o resultado será o mesmo. Vamos agora falar sobre subtração, certo? O que está relacionada à subtração, ou continha de menos, como vocês são acostumados a falar? Então ela tá ligada à ideia de retirar, ou à ideia de completar. Por exemplo, se eu tenho aqui, 25 menos 13. Então, dá a ideia de que eu vou ter uma certa quantidade e vou retirar. Dá também a ideia de completar. Por exemplo, se eu for com a ideia de retirar, eu posso fazer 5, retiro 3, ficam 2. Ou eu posso pela ideia de completar. Eu tenho 3, quero completar 5, faltam 2. Eu tenho 1, quero completar 2, falta 1. Ou eu posso também retirar. Eu tenho 2, retiro 1, fica 1. Não importa a sua forma. Tem também as subtrações com reservas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, 145 menos 136, por exemplo. E para mim fazer essa subtração, eu preciso pegar uma reserva. Então, por exemplo, aqui na casa das unidades, eu só tenho 5 unidades, não posso tirar 6. Então, eu vou pegar uma dezena aqui emprestado, para quem pega emprestado, né? Se você pegar uma dezena aqui emprestado, então ele vai ficar com 3 dezenas. Vem uma dezena para cá, então uma dezena significa que é 10. 10 mais 5 vai ficar com 15. De 15 eu posso tirar 6, que vai me dar 9. De 3 eu posso tirar 3, que vai dar nada. E de 1 eu posso tirar 1, que não fica nada. Então, o meu total é 9. Ok? Bom, a outra operação é a multiplicação, o vezes, né? A multiplicação, ela é uma soma de parcelas iguais. Então, por exemplo, se eu faço assim, 3 vezes 5. Isso significa que eu vou somar os 5 3 vezes. Por exemplo, 5 com mais 5, 10. Com mais 5, 15. Então, se eu somar os 5 3 vezes, 5 mais 5 mais 5, eu obtenho 15. Pode ser também o contrário, já que ela é reflexiva. Por exemplo, 3 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 3. Se eu pegar o 3 5 vezes, 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12, com mais 3, 15. Então, é uma soma de fatores iguais, uma soma de parcelas iguais. Então, nessa operação aí, muita gente tem dificuldade, não é? Mas é bem simples. Você pode fazer uma divisão somando, você pode fazer uma divisão subtraindo. O mais comum, o algoritmo mais utilizado é fazendo pela multiplicação. Então, você faz o inverso, que você divide. O que remete à divisão? A divisão é a operação em que você reparte em partes iguais, tá certo? Você vai pegar um certo valor e vai repartir, vai dividir em partes iguais. É o que está dizendo. Quantos cabem em determinado objeto? Por exemplo, eu tenho 15 meias. Se eu for colocar em 3 gavetas, quantas meias cabem em cada um? Então, acontece dessa forma. E o algoritmo mais utilizado, por exemplo, eu posso pegar aqui. Eu tenho o valor 396 e quero dividir esse valor para 5.
por exemplo. Então o algoritmo mais utilizado é esse aqui, ó. Eu quero saber aqui, vou separar o primeiro número, esse é o algoritmo mais utilizado. Vou separar esse primeiro e vou fazer a divisão. Quantas vezes o 5 cabe aqui no 3? Nenhuma. Porque o 3 é menor que o 5, então não dá para mim alocar o 5 aqui dentro. Aí eu vou pegar quem? O 39. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 39? Aí você vai olhar, ó. 5 uma vez, 10 é o 5 duas vezes, 15, o 5 três vezes, ainda está longe de 39, viu? Aí eu tenho aqui, ó, 20, 25, 30, 35, 40. 40 passou. 40 passou de 39, então ele só cabe 7 vezes, que deu quanto? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então quantas vezes? 7. Ele cabe 7 vezes. Então, ó, 7 vezes 5, 35. E para chegar no 39, ficaram faltando quantos? Ficaram faltando 4, já que 3 menos 3 é 0. Então agora eu vou baixar as unidades. 46. E agora? Quantas vezes esse 5 aqui cabe dentro do 46? Vou contar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 passou. Então qual que eu vou utilizar? O 45. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, 9 vezes 5, 45. Para chegar em 45 não me resta... Aliás, para chegar em 46 resta... Olá pessoal, a escola está lançando um desafio para os alunos produzirem um vídeo em homenagem ao Dia das Mães. Esse vídeo deve ser gravado até o dia 5 de maio e enviado para o WhatsApp do Cícero. O vídeo deve ter no máximo 2 minutos. Haverá um sorteio com os alunos que enviarem os vídeos para as 10 mães que forem sorteadas e elas ganharão um presente do Dia das Mães. Não esqueçam, grave com o celular na horizontal. Valeu, participem e boa sorte para todos. Valeu, tchau.